Oi mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, capítulo 11, página 71. Atualmente buscamos soluções, mudanças para casamentos problemáticos ou feridos, ao invés de buscar a Deus e a sua palavra. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 1 Pedro 2:9. Não seremos um povo exclusivo e adquirido se seguirmos o caminho tão batido que leva ao tribunal de divórcio. Para que não façais o que quereis. Sua palavra é sempre consistente. A palavra de Deus é oposta às filosofias do mundo. E algumas vezes é difícil de compreender e seguir. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Mau fruto. Novamente, podemos ver facilmente os maus frutos de todos os casamentos cristãos que foram destruídos porque acreditaram nas mentiras. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz mau fruto. Mateus 7:16, 17. Fatos bíblicos para permanecer firme. Vamos pesquisar mais versículos bíblicos para ver como Deus vê o casamento? O casamento é para a vida toda. Nós dizemos os votos até que a morte nos separe. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Mateus 19:6. E serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Marcos 10:8. Deus diz que odeia o divórcio. Ainda assim, algumas mulheres estão realmente convencidas de que Deus as orientou a pedir o divórcio. Algumas disseram que Deus as livrou. Ele diz, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia, repudia o divórcio. Malaquias 2:16. Ele nunca muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Você não é uma exceção. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Casar novamente não é uma opção. A Bíblia diz que é adultério. Eu, porém, vos digo, Jesus mesmo disse que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição e imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5:32. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, divorciar-se de sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. Mateus 19:9. Comete adultério. E ele, Jesus, de novo lhe disse, qualquer que deixar divorciar-se de sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Mateus 10:11. Qualquer que deixe sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Lucas 16:18. Se o seu marido morrer, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, e se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos 7:3. Falta de entendimento. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Provérbios 6:32. Também o homem que adultera com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Levíticos 20:10. E a cláusula de exceção. Novamente,
muitos poucos divórcios na igreja são por causa de adultério, mesmo que essa fosse a exceção correta. Na realidade, em cada referência bíblica, as palavras adultério e fornicação ou imoralidade sexual são usadas de forma permutável, como se fossem as mesmas palavras, mas não são. A palavra adultério, no grego ou na língua original, corresponde a 3429, moixão, significa depois do casamento. A palavra fornicação, 4202, significa antes do casamento. Estes são dois pecados diferentes e não devem ser confundidos. Com esta informação, poderíamos reescrever este versículo em Mateus com a tradução correta para dizer: Eu, Jesus, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com uma mulher divorciada, comete adultério. Somente quando uma mulher é achada no ou antes do dia do casamento como não sendo virgem, somente então o homem poderia divorciar-se de sua esposa. E, novamente, Moisés somente permitiu que o homem se divorciasse. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Mateus 19:8. Em outras palavras, não, você não pode divorciar-se de seu marido por nenhuma razão. Tome cuidado quando diz que Deus lhe disse: Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que têm usado de sua própria língua e dizem: Ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Jeremias 23, 31, 32. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, o divórcio. Malaquias 2,16. Deus nunca diz para irmos contra sua palavra. Ele nunca muda. Nunca. Você também deve ser muito cuidadoso com o que diz a respeito do divórcio ou recasamento, uma vez que isso pode levar outra pessoa a cair e divorciar-se ou casar-se novamente. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mateus 18, 7, 6. Muitos têm sido enganados. Se você acredita que Deus deseja o divórcio, você tem sido enganada. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. A carne ceifa a corrupção, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6 e 8. Preste atenção para ver qual é a sua motivação, antes de dar um passo na fé. Os desejos da carne parecem bons para a carne. Se você tem uma urgência por trás disso, não precisará de nenhuma graça para ir adiante, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Deus, somente Deus. Que conhecimento ganharemos ao vermos tantos casamentos problemáticos e destruídos? Deus e somente Deus pode manter um casamento unido através da obediência à sua palavra. Mas você tem que conhecer sua palavra antes de poder obedecê-la. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4, 6. É por essa razão que você deve ler isto vez após vez. E por isso que deve meditar em sua palavra. E por isso que deve alimentar-se de sua palavra. Não apenas todo o dia, mas o dia todo.
Vamos fazer um compromisso pessoal para permanecermos casadas e encorajarmos a todas que encontrarmos ou falarmos a fazer o mesmo? Compromisso pessoal de permanecer casada e encorajar outros a fazerem o mesmo. Baseado no que aprendi na palavra de Deus, comprometo-me novamente ao meu casamento. Irei humilhar-me quando for necessário e dar todos os passos como pacificadora em meu casamento. Não encobrirei minhas transgressões ou induzirei outros a cair. Devotarei meus lábios para espalhar a verdade de Deus a respeito do casamento com uma atitude mansa e suave.